Salve, salve amigos do canal Legado da Fiel. Aqui o canal hoje está na cidade de Águas de Lindóia. Estou aqui no balneário, no complexo, muito bonito. Dê uma olhada aqui como é isso aqui. É um espelho d'água para vocês. Para falar hoje do clássico que teremos na partida de hoje à noite no estádio lá no Morumbis, contra o São Paulo Futebol Clube. O clássico majestoso. O clássico que será o número 364 da nossa história. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito que você já deixasse aí o seu like e também se inscrevesse se você não é ainda inscrito no canal Legado da Fiel, um canal que conta histórias do Corinthians, tá bom? Esse nome foi dado de majestoso exatamente pelo jornalista da época, um palestrino, mas que fazia muitas referências ao Corinthians, deu o nome de majestoso ao clássico Corinthians e São Paulo, que começa em 1930. A primeira partida foi na Fazendinha, uma vitória corintiana por 2-1. É um clássico, como disse, número 363 já foram realizados, amanhã é o número 364, com 133 vitórias corintianas, 116 empates e também 114 vitórias do São Paulo Futebol Clube. São 513 gols marcados pelo Corinthians e 493 marcados pelo São Paulo. É um clássico de muita rivalidade, é o clássico mais jovem entre todos os grandes aqui de São Paulo, já que o Santos é de 1912 e o Palestra Itália é de 1914. Mas sim, é um clássico de muita tradição, de muita rivalidade, de muita história, muitas disputas por títulos e muitas disputas classistas também. Porque o São Paulo sempre foi considerado ali o time da elite, o time, né, da aristocracia de São Paulo. E o Corinthians é o time popular, é o time do povo, é o time que veio de outras camadas, né? Jogo muito importante, jogo fundamental. A nossa fase não é muito boa, mas mesmo assim esperamos uma grande partida do Corinthians nessa partida de hoje à noite. Esperamos sim uma vitória, por que não dizer? Até porque o time tem condições sim de enfrentar o São Paulo de igual para igual dentro do seu estádio. E hoje com essa questão das torcidas, que é a torcida única, então o fator casa passou a ser muito fundamental e tem que ser muito bem aproveitado pelo seu adversário, pelos adversários. Então, sabemos da dificuldade, mas mesmo assim esperamos um grande jogo que não tenha acontecido há algum tempo por parte do time corintiano, mas que dessa vez nós consigamos trazer uma vitória, tá bom? O maior goleador desse clássico, por incrível que pareça, é o Teleco. 25 jogos, 25 gols, um gol por partida. A nossa maior goleada em cima deles foi em 2015, já quando nós tínhamos ganho ali o título brasileiro contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, né? O nosso 6º título ali, o hexacampeonato, mas com o time reserva, apenas o Cássio jogando como titular. O Corinthians venceu por 6-1, essa sim é a maior goleada que nós já aplicamos nesse maior rival, né? É um jogo de muita história dos dois times, a fundação do Corinthians, como ele foi fundado. E o São Paulo tem um caso interessante. O São Paulo, apesar de ter sido fundado em 25 de janeiro de 1930, ele teve uma segunda fundação, que foi em 16 de dezembro de 1935, quando eles fecharam as portas durante algum tempo, quando eles ainda eram São Paulo do Floresta, e depois sim eles mudam. Em 1938 aconteceu uma coisa muito interessante, esses dois times, esses dois rivais. Aliás, entre os quatro aqui da capital naquele momento, que era o Corinthians, o Palestra Itália, o São Paulo e também a Associação Portuguesa de Esportes, que tinha um grande time naquele momento. E o São Paulo com dificuldades terríveis, dificuldades financeiras, teve que parar durante algum tempo de jogar ainda, depois voltou novamente, como eu acabei de citar para vocês. Então foi no dia 3 de julho de 1938 que houve o Troféu São Paulo Futebol Clube, o Festival São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como Jogo das Barricas, que tinha o nome de Augusto Henrique Mendel. Esse era o nome aí do troféu que foi cedido e ganho pelo Corinthians naquela oportunidade. Então era o Jogo das Barrigas pelo seguinte: o São Paulo, como tinha uma dificuldade muito grande, ele chamou os seus rivais para fazer ali um mini torneio, né, durante o mesmo dia ali, sendo disputadas no mesmo dia as partidas, apenas de 45 minutos. Então jogaria o Corinthians contra o Palestra Itália e depois jogou o São Paulo Futebol Clube contra a Portuguesa. O Corinthians ganha do Palestra Itália nos escanteios por 2-0, já que a partida terminava 0-0 empatada. E no outro jogo, uma vitória da Portuguesa sobre o São Paulo por 3-0. Com essas combinações de resultado, a partida final seria feita entre Corinthians e Portuguesa, uma vitória corintiana por 2-1 também com 45 minutos. Tanto é que esses jogos não são considerados como índice ou então como estatística, porque não eram jogos de 90 minutos. Mas foi importante para o São Paulo. E o São Paulo fez um acordo. Ele praticamente pediu, né, para as outras diretorias, para os outros seus rivais,
que toda a renda fosse revertida para ele, que toda a renda ficasse com ele devido à sua grande dificuldade financeira. E dizem, eu não vi, não estava lá, né, que existiam algumas barricas em volta, na época do Parque Antártica. Esse jogo foi lá no Parque Antártica, que depois viria a ser já era naquele, há 5 anos, né, já era do Palmeiras, já era do Palestra Itália, porque eles compraram aquele campo em 1920, mas só conseguiram inaugurar em 1933, então só tinha 5 anos de uso por parte do Palestra Itália como dono oficial do clube, do time, ou ali daquele estádio, né? E assim foi feito aquele festival, um festival legal, importante, foi muito importante para o São Paulo. E depois, só um mês depois, quando eles se fundem lá com os estudantes paulistas, é que sim, eles conseguem dar esse salto de qualidade que ficou muito mais acentuado depois desse período. Então, por incrível que pareça, né, os rivais já ajudaram sim o São Paulo de alguma forma na questão financeira, porque a dificuldade era muito grande, eles iam acabar, iam falir, não ia ter jeito como voltar. Já tinha tido aquele problema anteriormente e essa seria apenas uma constatação dos problemas administrativos que eles tinham no momento. Bom, isso hoje é praticamente inviável, isso já não vai acontecer mais, jamais aconteceria novamente, mas fica marcado sim a rivalidade, a esse jogo de grandes, né, de grandes emoções, de grandes disputas. O Corinthians ele tem alguma supremacia em alguns estádios, principalmente no Morumbi, onde ele tem 51 vitórias contra 46 do São Paulo. Na Neoquímica Arena tem 11 vitórias contra 1 do São Paulo. Na Fazendinha, 14 vitórias contra 5 vitórias de São Paulo. E onde existe um pouquinho mais de equilíbrio é no estádio Paulo Machado de Carvalho, que tem 51 vitórias para o Corinthians e 50 para o São Paulo. Então é isso que eu queria falar para vocês, expectativa muito grande. Não temos aí qual é a nossa formação para a partida, mas teremos alguns retornos, com certeza. Memphis Depay voltará, o Romero ficará à disposição, talvez Gustavo Henrique, que foi poupado na partida contra o Ceará, possa voltar nessa partida também, já que foi feito ali uma pausa por excesso de carga ou para manutenção, né, para manutenção do estado físico do jogador. Temos que entrar com o melhor time, jogar da melhor maneira possível, sabemos da dificuldade, sabemos que tem muita gente no estádio amanhã torcendo para o São Paulo, mas mesmo assim, a superação vai ser um ponto de equilíbrio e importante para essa partida, para esse majestoso, o número 364, quando o Corinthians vai tentar buscar novamente mais uma vitória em cima do seu grande rival, e sem contar, né, nas estatísticas que existem dos confrontos de mata-mata. O Corinthians tem uma superioridade muito grande, mas ultimamente não temos sido muito felizes com o nosso rival, mas quem sabe dessa vez existe uma mudança de chave e o Corinthians consiga de fato essa superação e trazer uma grande vitória que nos jogaria para 22 pontos, um pouquinho mais para cima da tabela e começar a brigar, por que não, por uma vaga da Libertadores da América, que seria o primeiro objetivo, para voltar ao grande cenário, torcendo que a nossa administração melhore bastante, que as coisas melhorem muito no campo político do clube, para que o Corinthians possa ter paz e voltar a ser o grande Corinthians que sempre foi diante do nosso rival. Então é isso, gente, um abraço a todos. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem para vocês, e como eu sempre digo no final dos meus episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus, vai Corinthians!